Bom, vamos falar agora sobre o Congresso Nacional. Apesar de Rodrigo Pacheco conseguir se reeleger presidente do Senado, os votos recebidos por Rogério Marinho causaram impacto no governo federal. Isso porque o apoio deve representar a força da oposição ao governo na casa. Marinho recebeu 32 votos, mais de um terço do Senado. Além disso, Pacheco perdeu 10 apoiadores em relação ao último pleito, mesmo contando agora com a base governista. Logo após a eleição, o PL e o senador Rogério Marinho reforçaram a ideia de oposição. Mota. Pois é, será que os votos do Marinho no Senado mostram o tamanho da oposição? Olha, essa pode ser uma conclusão apressada, né? As circunstâncias da votação foram muito específicas. Já se sabe, por exemplo, né, a gente ouviu falar que o governo teria jogado duro para conseguir votos para o Pacheco. E aí a gente fica imaginando, né, caramba, será que o governo jogou mole até agora e só agora resolveu endurecer? Mas imagina-se também que deva ter sido feito um esforço muito grande para conseguir votos para o Rogério Marinho. Embora, lógico, a natureza dos dois esforços deva ter sido bastante diferente. Agora, a oposição, o tamanho da oposição, ele pode ser muito maior, inclusive, do que a quantidade de votos recebida por Rogério Marinho. Porque muitos senadores, eles podem não se considerar aliados de Pacheco ou do governo e mesmo assim terem sido convencidos a votar em Pacheco, né, com o uso aí de argumentos que nem a nossa mais fértil imaginação pode conceber. Portanto, eu acho que conseguir votos numa situação específica como essa é diferente de manter o controle desses votos durante os 8 anos de mandato de um senador, ou os 4 anos que ainda restam, né? Agora, eu interpreto os 32 votos do Rogério Marinho como uma grande vitória. Muita gente pensa assim também. Eu acho que é o primeiro passo, o primeiro movimento de um Congresso sobre o qual repousam grandes expectativas. Nós acabamos de falar de várias dessas expectativas aqui. Mais de 50 milhões de eleitores esperam que esse Congresso hoje represente e defenda seus valores e seus direitos, né? E nesse Congresso tem muitos talentos novos que surgiram na cena política dos últimos anos, talentos com várias origens, alguns já eram políticos, outros vieram da internet, outros vieram do Ministério Público ou até do próprio Judiciário. Nessas novas lideranças está um potencial muito grande para mudanças importantes e necessárias. Eu acho que a primeira missão desses novos congressistas é trabalhar dia e noite pela restauração plena no Brasil de direitos e liberdades que um dia nós tínhamos certeza que eram nossos. José Maria Trindade, é isso, Zé? Essa votação recebida por Rogério Marinho deixou um recado para o governo Lula? Deixou, é um novo quadro, né? E uma grande preocupação, por isso que ele apostou muito. Olha, os políticos gostam muito de citar aquela frase famosa, né? Defendida pelos humanitistas, né? Que é a história assim, aos vencedores, as batatas. É uma ideia de que não haveria alimentos para todos e se atravessasse a montanha, do outro lado existiam alimentos, as batatas, né? Mas que não eram para todos. E é por isso que defendiam guerras, porque em guerra se pega metade, quem vence come as batatas, sobrevive. Quem perde não tem batatas. Foi o que aconteceu no Senado Federal. Eu dizia, né, olha, o Rodrigo Pacheco terá 52 votos, ele perdeu 3 votos nessa disputa, com esse crescimento através de uma estratégia inteligente de levar a população a discutir uma coisa importantíssima. Presidente do Congresso Nacional. Presidente do Senado é presidente do Senado e do Congresso, que é a soma dos dois. O Congresso é quando há uma reunião, por exemplo, para vetos. O presidente do Senado é que é o presidente do Congresso Nacional. Então, o que aconteceu? Agora as consequências. Havia um debate, eu antecipei esse debate, né, lá atrás, sobre deve ou não o PL apresentar o Rogério Marinho como candidato. Qual era a diferença? É que se Rogério Marinho perdesse, e tudo estava certo que ele perderia,
Os senadores não são iniciantes, ali não tem bobo não, diz que o mais bobo no Congresso Nacional é o primeiro suplente, para se ter uma ideia. Então todo mundo já sabia do resultado, então apostou nesse debate, nesta luta para mostrar isso aí, olha, nós temos 30 aqui senadores de oposição, isso é muito, né? Ou então dizer, eu não concordo com você, mas vou fazer um acordo, que foi o que aconteceu na Câmara dos Deputados. E ali o PL teria, no mínimo, a vice-presidência do Senado, né? E outros cargos na mesa. O PL é o maior partido do Senado Federal. E não tem nenhum integrante da mesa diretora do Senado. Olha o que o Rodrigo Pacheco fez. Nenhum. Nem o presidente, nem o vice-presidente, nem segundo vice-presidente, nem primeiro secretário, nem quarto secretário, nem terceiro secretário, nem quarto secretário, nem nada. E nem corregedor e nem nada. E nas comissões permanentes, hein? Vai faltar também. Não tem PL, o maior partido. CCJ, Davi Alcolumbre, Comissão de Relações Exteriores, Renan Calheiros, Comissão de Assuntos Econômicos, outro ligado a Rodrigo, ou seja, a oposição, apesar de numerosa, perde postos importantes para o debate e para discutir o governo. Imagina o integrante do PL, o Rogério Marinho ou outro, como presidente da CCJ. Seria uma disputa boa. Do jeito que ficou, houve um domínio das instâncias de debate. Apesar dos 30 votos, que é muito, né? Não há debate. Agora, fiquem sabendo de uma coisa, o Rogério Marinho se elegeu como líder da oposição e um líder a ser ouvido a partir de agora. Ninguém vai discutir um projeto sem falar, peraí, vamos ver o que o Rogério Marinho pensa sobre isso. Ele se colocou como líder de oposição, mas poderia fazê-lo preservando, desde o início eu falava, a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, relatorias em CPIs, em projetos importantes. É essa a disputa política. Política é assim. E aí, Kobayashi, qual o balanço para Rogério Marinho dessa disputa? O balanço é muito positivo, não só para ele, mas como para o PL e para toda a oposição. Antes de falar sobre isso, Vitor, quero só fazer uma ressalva, um complemento importante que eu acho que a gente precisa falar a respeito do caso do Daniel Silveira, que não pode passar, que é o fato da graça presidencial dada a ele, que é uma causa de extinção da punibilidade. Eu não li a decisão, mas imagino que essa prisão dele de hoje tem a ver com os mesmos fatos que foram objeto da graça presidencial. Há quem diga, para criticar a aplicabilidade, a efetividade dessa graça, que a graça só vale para cumprimento de pena, lá na frente. E como ele ainda não é condenado, essa graça não tem validade. O que é um completo absurdo, porque se isso fosse aplicado à graça, que é uma causa de extinção de punibilidade, isso deveria ser aplicado a qualquer outra causa de extinção de punibilidade, como, por exemplo, a morte do agente. Agora imagine só, o réu que morre no começo de um processo, o juiz tendo que julgar o morto até o final, para só quando, lá depois da condenação, aplicasse a ele a causa de extinção de punibilidade. Ou um caso de prescrição, que é outra causa de extinção de punibilidade. Se, imagine, chega para um juiz um caso de um crime notadamente prescrito, de 30, 40 anos atrás, ele tendo que julgar, a defesa recorre, o Ministério Público recorre até a última instância para só lá na execução da pena dizer, não, aqui tem uma causa de extinção de punibilidade. Está no artigo 107 do Código Penal. A graça extingue a punibilidade, ele não pode ser processado e muito menos ser preso por um crime que não pode ser mais punido. Então, só esse detalhe. Em relação ao PL, ao Rogério Marinho, eles fizeram 1/3 do Senado, o que os dá a condição, inclusive, de com essa votação, de até abrir CPI no Senado. Então, é uma oposição muito forte. A gente dizia aqui, no decorrer da semana, que há derrotas que podem ser interpretadas como vitória, a depender, por exemplo, do quanto de votos o partido ou o bloco de partidos conseguiria nessa eleição. E conseguiram votos além do que inicialmente esperado. Lá no início, a gente dizia que eles não passariam de 25 votos. Fizeram 32, considerando que 5 dos que votaram em Pacheco são ministros, que vieram só para votar, né? A gente já falou da ilegalidade que tem aí também. Então, assim, é uma oposição forte, firme. A nota do PL logo após a eleição do Rodrigo Pacheco deixou muito claro de que será uma oposição, primeiro, democrática, que respeita o resultado da eleição. Segundo, crítica, porque já está cobrando ações do governo. E terceiro, propositiva, porque já está sugerindo ações
adiante, que são o que merece o Brasil, né? Olhar para frente com uma oposição forte no Senado e não só no Senado, também na Câmara dos Deputados. Pavinato. Votação de Rogério Marinho assusta governo? Olha, se o governo Lula, o próprio Lula, aliás, quando tomou posse, ele adotou a narrativa da terra arrasada, no resultado da eleição do Senado, ele adotou a tática da terra mijada. O que ele fez? Antes mesmo dos votos findarem, quando chegaram aos 41 votos que dava a vitória ao Rodrigo Pacheco, através de um senador, ele liga e, passando à frente de todos os outros pares e até mesmo do adversário, Lula fala, não sei o que, talvez só parabenizou o Rodrigo Pacheco na frente de todos, ou seja, ele se faz presente ali. Ele diz, veja quem vai cumprimentá-lo primeiro. Olha quem está na frente de vocês. Esse telefonema, ele mostra preocupação, mas não chega a ser medo, não chega a ser pavor. Preocupação porque, como bem mencionou o Kobayashi, Marinho, hoje, bem ou mal, lidera 40% dos senadores. E com 40% dos senadores, você abre CPIs e, o que é mais perigoso para esse novo governo, tão cheio de novas ideias, com 40% do Senado, você frustra a aprovação de qualquer PEC.